Em 16 de agosto de 1977, Elvis Presley faleceu aos 42 anos. E milhares de pessoas ao redor do mundo entraram em luto. Mas, quase imediatamente depois que essa notícia se espalhou, começaram a surgir rumores que ele teria forjado a sua própria morte. Eu sou o Lucas Cinti, já se inscreve no canal, hype o vídeo, deixa o like. E hoje a gente vai falar sobre essa teoria aí do Elvis. Será que ele realmente morreu? Agora, o resumão da teoria é que o Elvis está vivíssimo. Segundo os conspiracionistas, lá em dezembro de 1970, o próprio Richard Nixon chamou o Elvis e perguntou: Mano, quer ser um agente secreto? E o Elvis topou. O Elvis teria sido nomeado agente federal especial. A partir daí, segundo a teoria, o Elvis virou tipo um James Bond de topete, trabalhando disfarçado e tal na parte de narcóticos entre um show e outro. Ele estaria infiltrado, coletando informações pro FBI, pra derrubar um sindicato internacional do crime ligado com a máfia. Só que mexer com a máfia quase sempre nunca dá bom. A máfia não teria gostado desse X9 roqueiro e ele virou um alvo. Resultado: o governo dos Estados Unidos teria colocado Elvis no programa de proteção à testemunha e a morte dele teria sido forjada, com direito a boneco de cera no caixão. E aí agora o Elvis está vivendo a vida no modo low profile, aparecendo por aí de vez em quando. Essa teoria se apoia em basicamente três coisas: o fato real do Elvis ter conexões com o governo dos Estados Unidos, as circunstâncias meio suspeitas da morte dele e, claro, os vários supostos avistamentos do Elvis ao longo dos anos. Bora começar com a relação dele com o governo dos Estados Unidos. Nos anos 70, o Elvis virou tipo fã número 1 das forças de segurança. Tipo assim, enquanto geral colecionava camiseta de banda, ele colecionava distintivo policial. E não era pouco não, o cara queria literalmente o distintivo de cada cidade que ele passava. E alguns desses distintivos vinham com título de honorário, tipo capitão da reserva do departamento de Melvins. Ou seja, o Elvis praticamente virou um policial, só que sem precisar acordar cedo e preencher relatório. E aí vem o melhor, ele mandou uma carta pro presidente Nixon. E sendo bem honesto, tudo indicava que ele só queria só mais um distintivo pra coleção. Na carta, ele manda que ele quer virar pelo que ele chamou de agente federal geral, que é basicamente um cargo que não existe. Ele basicamente ouviu isso em algum lugar, ou inventou na hora mesmo. Ele falou que estava preocupado com o declínio da América, com o uso desenfreado de drogas, ideias comunistas. E tipo, ele realmente acreditava que ele dava pra ser tipo um influencer anti-drogas. Segundo ele conseguia alcançar os jovens porque, pelas palavras do próprio Elvis, a cultura das drogas, os hippies, os panteras negras, não me veem como inimigo, nem como parte do sistema. Tô bem no meio disso tudo, eu posso fazer o bem. 21 de dezembro de 1970, o cara ele manda essa carta de manhã, e no mesmo dia já tem uma entrevista marcada com o presidente dos Estados Unidos na Casa Branca. E hoje em dia você demora 3 dias pra receber uma resposta no WhatsApp. Talvez ele não goste de você, amigo. Durante a conversa, o Elvis fez o que qualquer um faria numa reunião com o presidente. Mostrou sua coleção de distintivos. Sim, ele realmente fez isso. E começou a falar sobre drogas, lavagem cerebral comunista e tal. Ele fala que ele quer ajudar o país. Aquela vibe de missão patriótica. E o Nixon meio, ok, bora ver isso aí, concorda com o cara. Chegou o momento do final da reunião, o Elvis pede mais um distintivo. Um distintivo do Bureau of Narcotics and Dangerous Drugs. Porque, é claro, salvar o país é legal, mas bora completar a coleção primeiro. O Nixon manda um assessor dele ver essa parada aí pro Elvis. E Elvis vai embora, e no mesmo dia ele recebe o distintivo na casa dele. Missão cumprida. Ele virou um assistente especial. Mas calma aí, esse cargo era tipo um... Parabéns, cara, toma aí teu distintivo, pô. Ele não tinha poder real, não tinha missão secreta, nada disso. Ele não virou um agente disfarçado, ele só tinha mais um distintivo na coleção dele. Agora, avançando um pouco pra maio de 1976. O Elvis estava tentando vender o seu avião Jetstar. Nessa época, o Elvis estava com vários aviões e ele precisava desfazer desse daí, pô. E esse avião também nem estava em condição muito boa de voo, essas coisas. E aí entra o pai dele, Vernon Presley, que cuidava das finanças do Elvis durante essa missão de, caraca, pai, vende esse avião aí pra mim. Vernon conhece um sujeito chamado Frederick Pro. Frederick começou ele a entrar no esquema, tudo enrolado, com uma empresa chamada World Aircraft Exchange. E esse cara aí era literalmente um golpista.
tinha ligações com crime organizado. O pai do Elvis caiu no urubu do Pix versão 1970. Frederick, com a galera dele, conseguiu desviar mais de $1 milhão do Elvis. Em agosto de 77, eles estavam prontos pra jogar esse caso pro júri. E aí, do nada, o Elvis morre praticamente na mesma época. Tan, 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 tan. A galera, claro que não perdoou, falaram, caraca, o Elvis entregou geral e sumiram com ele, mano. Mas calma lá, a realidade é bem menos hollywoodiana. O Elvis não estava envolvido diretamente no caso, ele só foi o cara que basicamente caiu no golpe. E pra fechar, os próprios agentes do FBI falaram que o Elvis nem fazia ideia que essas investigações estavam rolando. Ninguém sabe com 100% de certeza o que matou o Elvis. A gente sabe que a namorada dele encontrou ele inconsciente no chão do banheiro do andar de cima, que faleceu entre as 9 ou 11 da manhã. Fizeram autópsia às 19 horas desse dia mesmo, mas nunca divulgaram essa autópsia pro público. E o bagulho fica mais estranho, o legista de Memphis cravou que foi ataque cardíaco mesmo antes da autópsia acontecer. Patologistas até consideraram isso, mas também levantaram outra possibilidade. Polifarmácia, nome chique para mistura de remédio que deu ruim. Na época encontraram pelo menos 8 medicamentos diferentes no corpo do Elvis. Ao longo dos anos, vários médicos fuçaram o caso, laudo pra cá, laudo pra lá. Cada um chegou numa conclusão diferente e o pessoal já puxou o boné de alumínio e falou: isso daí, olha, é acobertamento que eles estão fazendo. E de novo, a realidade é bem menos conspiratória e mais bagunçada mesmo. Descobrir a causa de uma morte nem sempre é uma ciência perfeita. E no caso do Elvis, a situação é bem complicada. Na época, ele enfrentava uma lista de problemas de saúde: diabetes, glaucoma, batimentos cardíacos irregulares, pressão alta, danos no fígado, constipação, provavelmente causado pela quantidade de remédios que ele tomava. Pelo menos um especialista acredita que o coração dele pode ter parado pelo esforço excessivo que ele fez no vaso. Porque quando encontraram o corpo dele, ele estava de bruços no chão do banheiro, como se estivesse no vaso e caído pra frente. Os fãs de teoria da conspiração adoram botar o relatório da autópsia privado como encobrimento, mas na realidade, como o médico que concluiu que a causa da morte do Elvis foi por causas naturais, não overdose ou crime, o relatório simplesmente ficou privado. Se fosse algo suspeito, aí sim esse documento viria ao público. Não é conspiração, é só a legislação americana sendo a legislação americana. Segura essa, tem gente que jura que o relatório do legista foi feito pelo próprio Elvis. Inclusive, um especial da TV lá em 91 trouxe um especialista em caligrafia para defender essa ideia. Mas quando você olha o relatório de verdade, não bate. A escrita é claramente de pessoas diferentes. Agora bora pro funeral, que rolou 2 dias depois do Elvis falecer, em 18 de agosto. E aqui começam as teorias nível hard. Tem gente que jura que colocaram um boneco de cera no lugar do Elvis nesse velório com um caixão aberto. Essa ideia surgiu por causa de uma foto na capa do National Enquirer, de 6 de setembro. A galera olhou e falou: isso aqui não é o Elvis dos anos 70. Isso tá com cara do Elvis dos anos 50, com um filtro estranho. Só que quem realmente tava lá no velório disse que o Elvis estava bem diferente dessa foto. Que ele tava inchado, abatido, possivelmente usando uma peruca. Ou seja, nada a ver com a foto do Tumblr da revista. O mais provável que aconteceu, uma edição marota, ou pegaram uma foto antiga e reaproveitaram pra botar na capa. O básico sensacionalismo raiz. E tem mais, o negativo original foi destruído no incêndio. Que conveniência. Ah, vamos lá. Agora pensa comigo, gente. Tinha mais de 1000 pessoas no velório. Você acha mesmo que ninguém ia olhar pra aquilo e pensar: caraca, isso aqui tá parecendo um manequim de loja? E tem mais, o pessoal que carregou o caixão disse que o bagulho pesava uns 400 quilos. Aí pronto, nasceu outra teoria. Tinha um sistema de refrigeração lá dentro pra não derreter o boneco que tava no caixão. Vamos lá. Olhando pras imagens do funeral, parece mais que os carregadores só estavam sofrendo com o clássico problema de tentar andar em grupo sem se bater um no outro. Além disso, o amigo de longa data do Elvis, Joe Esposito, explicou que o peso absurdo era porque o caixão era de cobre maciço. Ou seja, não tinha tecnologia secreta de antiderretimento. Era só um caixão deluxe chique mesmo. Outra coisa que muita gente fala é a lápide. Mistério da lápide. Que
tem um A extra ali, pô. Na lápide do Elvis, o nome do meio dele, Aaron, aparece com 2 A's, enquanto na certidão de nascimento só tem um A. Segundo Marty Leckler, amigo próximo e padrinho de casamento do Elvis, lá em 66 rolou uma conversa tipo: Pô Elvis, por que teu nome só tem um A? E ele respondeu: porque meus pais não mandavam muito bem em ortografia quando eu nasci. Logo depois ele virou pro pai e mandou algo do tipo: a partir de agora, meu nome terá 2 A, igual na Bíblia. Ou seja, o próprio Elvis decidiu dar um upgrade no nome dele. Nos documentos do divórcio dele em 72, já mostram que o nome que ele tava registrando tava com 2 A's. Então, também não é erro na lápide, nem código secreto. Ele só atualizou o nome dele oficialmente. Bora pro último ponto logo. Well, it's one for the money, two for the show. Os supostos aparecimentos do Elvis, que é o que a galera mais gosta. E agora, desculpe galera, mas não dá pra cobrir todos esses supostos avistamentos, porque senão ficaria aqui até 2040. Mas bora ver os mais clássicos. O suposto avistamento no Aeroporto Internacional de Memphis no mesmo dia da morte dele. Segundo a lenda, Elvis teria aparecido de boa, comprou uma passagem pra Buenos Aires e ainda usou o nome John Burroughs, que aliás era o tipo nome falso que ele usava em hotéis. Só que tem um detalhe chato nessa história. O aeroporto de Memphis nem tinha voos pra Argentina nessa época. E além disso, não existe nenhum registro de nenhum John Burroughs embarcando nesse dia. E nenhuma testemunha confiável apareceu também. Outro avistamento clássico é no ano novo de 78, em Graceland. Um cara chamado Mike Joseph tirou uma foto da área da piscina. E só depois, quando revelou o filme, sim, na era pré-digital era esse sofrimento mesmo, percebeu que parecia uma figura que, caraca, o Elvis. Mas de novo, não era o Elvis, era o segurança dele, Austrata, que também trabalhava como gerente de figurinos das turnês. Mesmo assim, essa foto, ela tipo que viralizou, circulou no boca a boca, pra manter essa chama viva de que, pô, o Elvis tá vivo. Porque, bora ser sincero, é mais divertido imaginar que ele tá vivo do que, pô, o Elvis realmente morreu, cara. Ainda em 78, foi lançado o livro Orion. A obra contava a história de um cantor famoso do sul dos Estados Unidos que, pasme, finge a própria morte e some no mapa. O protagonista era claramente inspirado em Elvis, tipo, nem tentaram disfarçar muito. E claro, isso alimentou ainda mais a teoria de que Elvis teria desaparecido e voltado disfarçado. E aí entra o cantor Jim Ellis, que decidiu levar a coisa pra outro nível e passou a se apresentar como Orion, usando até uma máscara no palco. Ele lançou o álbum Reborn, que chegou sem sutileza nenhuma na capa. Um homem muito parecido com Elvis aparece dentro de um caixão. E o detalhe mais engraçado, a voz dele era parecida com Elvis. Muita gente ficou tipo, ok, isso aqui tá estranho demais pra ser só coincidência. Teve fã que claramente ouviu e pensou, caraca, é o Elvis. E claro, a gravadora não fez questão nenhuma de desmentir essa parada. Afinal, o disco tava vendendo, deixa os caras pensarem o que eles quiserem. Com o tempo ele se firmou como artista, vendeu vários discos nos anos 80 e chegou a emplacar alguns sucessos nas paradas country. Em 1981 surgiu Silver Nora, Elvis Aaron, só que escrito ao contrário. E o pacote foi completo, tinha livro, álbum, tem uma fita mostrando as costas do tal Silver. Na prática era só um imitador muito bom do Elvis, chamado David Darlock. Já em 84 surgiu outra prova irrefutável, uma foto do Muhammad Ali com Jesse Jackson. E olha só, o Elvis lá atrás. E claro, os jornais surtaram com isso. E até faria algum sentido, já que o Elvis e o Muhammad Ali eram amigos, se conheciam. Mas na realidade, o Elvis misterioso atrás dessa foto era só o agente do Muhammad Ali, Larry Cooper. Em 1988, entrou em cena o livro Is Elvis Alive? Ele vinha acompanhado de uma fita cassete com uma entrevista exclusiva de alguém dizendo seu próprio Elvis. Spoiler, não era. Era de novo o David Darlock, que basicamente virou o Elvis alternativo aí da Shopee. Quanto ao livro, basicamente era uma versão reformulada do The Orion, com as mesmas ideias, mas agora fazendo referência direta a Elvis. Mesmo assim, o livro vendeu muito, e o autor chegou a dar entrevista na TV e tal, ajudando a popularizar ainda mais a teoria. Todos esses relatos viraram temas para tabloides e tal, que venderam muito com a ideia. Tinha programas de TV falando que o Elvis estava vivo o tempo todo.
Os programas misturavam entrevistas com especialistas, supostas testemunhas e umas reconstruções meio dramáticas e tal. Teve a vez que o Elvis apareceu em Esqueceram de Mim. Quem lembra dessa? Rolou a ideia de que aquele homem barbudo na fila atrás da Catherine O'Hara era o Elvis disfarçado. Mas era só um figurante, Gary Gord, vivendo a vida dele em paz. E não para aí! Em 2016, um cara andando perto de Graceland viralizou. Falaram que era o Elvis. Só que depois de investigar, descobriram que era só um funcionário do local indo trabalhar. E olha, olhando depois disso tudo, hoje é bem mais difícil sustentar essa teoria de que o Elvis estaria vivo. Porque se ele não morreu em 77, provavelmente hoje ele já estaria morto, cara. A versão mais provável dos fatos é de que Elvis realmente morreu em 77. No fim dos anos 80 e começo dos anos 90, a maioria das pessoas já tinha aceitado isso. Mas aí entraram os livros, programas de TV, uma enxurrada de avistamentos que mais pareciam um combustível para a imaginação das pessoas do que uma evidência de verdade. E talvez seja exatamente isso que manteve essa teoria viva. A esperança. Porque bora combinar. A ideia de que o Elvis poderia aparecer do nada e falar: tô de volta, rapaziada! É bem mais legal do que aceitar que o cara realmente morreu. E é isso. Espero que tenha gostado. Gostou? Eu gostei. Se inscreva no canal, hype o vídeo. E é isso. Até o próximo vídeo, galera. E tchau!